Oi, gente, boa noite. Estamos iniciando mais um episódio do projeto O Filme da Sua Vida. Hoje, o 51º episódio. Eu sou Erivelto Reis e hoje vou conversar com a professora, poetisa, ativista cultural e social, Isla Emídio. Então, a Isla vai falar um pouco do seu trabalho, né, das suas preocupações, das suas pesquisas, vai contar um pouco de histórias de vida para nós, vai falar sobre educação, sobre poesia, sobre arte, enfim. É uma pessoa queridíssima, minha amiga, né, mãe do Tony, que vai conversar conosco. Vou mandar o convite para ela e a gente começa então a nossa conversa, o nosso bate-papo desse episódio, que é o de número 51 do projeto. Vou dar o convite para ela. Convidar a Isla. Então, um instantinho a conexão. Boa noite, Isla. Muito boa noite. Seja bem-vinda. Você me vê bem, me ouve bem? Sim. Bom, começar agradecendo a sua presença, dizer como eu estou feliz que você tenha aceitado fazer parte do projeto, aceitado vir conversar comigo. Quero falar um pouco da relação que eu tenho de admiração pelo teu trabalho, pela tua trajetória, cometer aqui uma inconfidência, né? As pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo, aquelas que nos verão no futuro. Eu tive o privilégio de ter sido teu professor durante uma etapa da sua graduação, estive ali um pouco presente no teu processo inicial de pesquisa, um trabalho de pesquisa intitulado A Cor da Literatura, o perfil de duas escritoras negras brasileiras e a análise da trama de seus enredos. E antes disso, vi você, né, uma moça, uma jovem, uma menina, né, na sala de aula da graduação, né, começar a participar das discussões e ler as obras e apresentar seminário. Daqui a pouco já trazia uma informação, daqui a pouco já trazia um dado, daqui a pouco já vem, né, como mãe do Tony, né, já um bebê, estudando e conciliando família, estudo, a maternidade, e fez uma carreira, uma trajetória linda, e sabe, muita coisa bonita que eu vi você realizar, e queria te falar isso publicamente, da minha admiração, né, do meu carinho com você, a sua família, que são pessoas queridíssimas, seu marido também, que é um companheiro incrível, um professor também admirável. Então, eu estou muito feliz que você esteja participando do projeto e abro, então, espaço para suas considerações iniciais. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por tudo que foi dito agora. Agradeço o convite. Agradeço pela oportunidade de fala, dessa conversa, desse diálogo, né? E, sobretudo, eu quero cumprimentar todos os meus colegas que me antecederam aqui nesse projeto maravilhoso, porque todos trouxeram grandes contribuições, pautas importantíssimas. Espero cumprir, né, com o nível de tudo que foi apresentado até aqui. Em especial, meus colegas que estiveram comigo na faculdade e que apareceram aqui e abrilhantaram muitas noites. Suelen, Paulinha, João. São pessoas muito queridas que também se apresentaram maravilhosamente bem e que tem uma construção de trabalhos também incríveis que eu admiro, assim como eu te admiro muito, professor. Muito obrigada pela oportunidade. Eu agradeço demais, eu que admiro você. Realmente, os colegas que você citou e que tiveram por aqui foram queridíssimos e queridíssimas. Aproveito esse teu comentário para mandar um grande beijo para todos eles, para todas elas, e também para os convidados e convidadas que passaram aqui ao longo desses episódios todos. A gente está chegando ao final da primeira temporada do projeto, com um saldo muito positivo, né, de depoimentos, né, de histórias, né, de perspectivas sobre a educação, sobre a arte, a literatura, enfim, uma coleção de depoimentos que é muito significativa, né, porque de alguma forma toca, né, no que é o sentimento,
no que é a emoção das pessoas que por aqui passaram. Conta para nós um pouquinho do filme da vida dessas pessoas, tanto os filmes que elas escolheram falar a respeito, como também das suas próprias trajetórias. E esse é um dos propósitos do projeto, né? Ao mesmo tempo que a Isla vem hoje falar dos filmes que ela escolheu, né, das obras cinematográficas que ela escolheu, a ideia também é que o filme da sua vida, da sua trajetória, em algum momento possa nos inspirar, possa contar um pouco do seu ponto de vista, não é? Da sua perspectiva de mundo para cada uma das pessoas que estão nos acompanhando. Aliás, um beijo, um abraço para as pessoas que estão aqui no chat comentando. Cris está dizendo para a gente, Cris Cardoso, que linda, coraçõezinho subindo na tela, enfim, muita gente acompanhando a gente. E eu tenho que colocar você para trabalhar, Isla, não tem jeito. Tem que fazer a pergunta, que é o mote aqui do projeto, que é a seguinte: Isla Emídio, como é o filme da sua vida? Conta pra gente. Os filmes da minha vida são resistência. Assim como eu, e eu acho que grande parte da população brasileira, no momento em que se encontra, nós somos resistência, e os filmes que eu escolhi falar hoje são filmes que representam essa resistência de maneiras não tão diferentes assim, mas em polos de pautas hoje diferentes. Então, o primeiro filme é O Besouro, e o segundo filme é Que Horas Ela Volta. São filmes que são muito significantes para mim, enquanto mulher, negra, e são filmes que vão ter narrativas muito parecidas com o que eu encontro hoje na educação pública municipal do Rio de Janeiro e o que eu encontro hoje no meu projeto social, né, no projeto social Enseja. É isso. O filme da minha vida, os filmes da minha vida são resistência. Posso começar falando deles um pouquinho? Sim, por favor. Então, começo por Besouro. Besouro é um filme que é lindo, eu vejo uma beleza. Primeiro porque ele vai tratar sobre a pauta negra, sobre os negros, posterior à abolição da escravatura, 40 anos depois da abolição da escravatura, e que a partir dessa abolição a gente ainda traz corrente, né? Mas, sobretudo, o que mais me encanta nesse filme é falar sobre o reverso de versos sociais. Por que reversos de versos sociais? Eu sou esse reverso de uma sociedade. Eu vejo o Besouro assim e vejo tantos outros. Na primeira cena de Besouro, o Besouro vai dizer que, no filme Besouro, o Besouro diz: eu não posso porque eu sou criança, eu não posso porque eu sou pobre, eu não posso porque eu sou negro. E antes mesmo do nosso nascimento, pessoas como nós, pretas, pardas, e que não têm aquisitivo financeiro, já tem o cerceamento, já é limitado, já nasce com limitações. Então, esse filme vai mostrar que os reversos passam dessas barreiras, superam essas barreiras e alcançam lugares inimagináveis. Eu sou o reflexo disso, acredito que o senhor também seja um reflexo disso, porque é um reverso social. E muitos outros, né? Não é inevitável nesse momento não falar de Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo e tantos outros artistas que a sociedade não espera, mas eles são e alçaram voos muito maiores. Por isso eu os chamo de reverso de um verso social. Bom, o segundo ponto nesse filme que me encanta muito é que, como mulher negra, que não tem um aquisitivo poderoso, nasci em berço pobre e que sou suburbana, a religiosidade, porque sempre fiz parte das religiões de matriz africanas, né? Sou umbandista e consigo também ver o tamanho dos dogmas que permeiam as religiões de matriz africanas e único e somente por racismo, né? E isso eu vejo no filme. Eu, quando assisti pela primeira vez, eu era muito nova. Acho que eu tinha uns 16, 17 anos. E eu encontrei a questão da identidade. Porque eu encontrei pessoas negras, que hoje a gente fala muito sobre representatividade. Então, eu vi pessoas negras num filme, muitas pessoas negras, não eram os cotistas, mas eram muitas pessoas negras.
e que falavam da minha religião com louvação, com amor, do mesmo jeito, sem demonizar. Então, isso é muito importante, principalmente a imagem de Exu, que dá muito medo, né, nos que não conhecem a religião e que aparece muito belo. A gente sofre isso por conta do racismo, porque o racismo estrutura e vai dizer que tudo que é de preto é do demônio, é ruim, enfim. Então, esse filme vai trazer essas questões que são muito fortes e que eu vejo com uma beleza e com uma alegria muito grande. Isso marca quem eu sou, porque eu sou um reverso social, porque eu sou o que chamam de macumbeira e eu sou resistência. Esse filme vai mostrar a resistência de um povo que continua lutando. Mas, sobretudo, nesse momento, há também uma questão social e, vou dizer, até política, da aniquilação de um próprio povo. Porque, por meio de um termo que eu até usei na minha pesquisa, eu usei o termo homocromia, que eu peguei da biologia, que é basicamente a camuflagem do animal no ambiente onde ele pode ser atacado. Então, é um mecanismo de defesa. Ele vai se camuflar para poder se defender na selva. Muitos de nós, negros, pardos e sem poder aquisitivo, necessitamos nos camuflar para poder existir, para poder sobreviver. Então, a gente tem uma personagem muito forte, que é o Quero-Quero, que ele quer sair dessa visão da luta, ele não quer mais ser o preto, escravo, e ele se camufla por meio da vestimenta, que é muito comum, é o que a gente faz. Para a gente conseguir, por exemplo, você está numa empresa hoje, você vai alisar o seu cabelo, você vai afinar o seu rosto, artistas afinam o rosto para diminuir o seu traço, para você estar mais aceito socialmente. E isso também é um ponto do colorismo. O filme da minha vida, os filmes da minha vida vão relatar também sobre a questão da educação. Porque, por exemplo, com Que Horas Ela Volta, a gente tem um mecanismo de ascensão ou de tentativa de ascensão social, porque isso também é muito comum na nossa sociedade. As pessoas que não têm o aquisitivo têm mais dificuldade de se manter estudando, de se manterem ativos na educação. E aí, exceções da nossa... que eu sou uma das exceções, o meu marido é uma das exceções, que conseguem seguir e terminar diante de todas as adversidades que vão nos pegar no caminho, permanecer estudando. E em Que Horas Ela Volta, eu consigo ver a Jéssica, filha da Val, que é a empregada doméstica, também como um reverso social. Porque o que se esperava da Jéssica não seria uma aprovação numa grande faculdade pública em arquitetura, o curso mais difícil. Quem é ela que vem lá do Nordeste, que é filha da empregada? Quem é essa pessoa? Que local ela tem para adentrar o meu local como elite da sociedade? Então, pessoas como essas me fazem ter admiração. Esse filme me faz ter admiração. E eu consigo perceber que é recorrente, né? Eu vejo um avanço na nossa sociedade. Eu sinalizei aqui que eu deveria falar hoje sobre também aniquilação. Porque por meio da camuflagem, da homocromia, como eu já citei, nós nos aniquilamos e nos cegamos para não, como as pessoas costumam dizer, se vitimizar, né? Bom, eu hoje quero falar também com vocês sobre coisas que a educação tenta se sustentar, resiste e sobrevive, né? Porque a educação hoje pública, eu vou falar a educação pública municipal do Rio de Janeiro, ela resiste, ela vem resistindo, como acho que todo mundo. Mas, em princípio, porque ela é uma escola que vai atender majoritariamente essa população que eu citei nos dois filmes. Oi? Acho que travou para mim. Eu tô... Para mim aqui está normal. Ah, então tá bom.
essa população que, infelizmente, é tratada como massa. Nós temos uma educação de massa para atender o mercado e manter a elite do jeito que é. Sabe aquela bom, 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 manter os... analisando a cadeia hereditária, que o pobre cada vez fica mais pobre, que o rico cada vez fica mais rico? Infelizmente, nós não temos hoje o recurso necessário para fazer com que a nossa educação pública... Na verdade, não é que não exista recurso, né? Consigo acreditar que não exista recurso. Mas não existe mecanismo que vai fazer com que essa população consiga competir a nível dos que estão lá em cima, vamos dizer, da cadeia alimentar. Eu acho que isso. Eu fiz um resumão do filme da minha vida, dos filmes da minha vida, e acho que é isso que eu tenho a dizer sobre eles. Bom, Isla, as pessoas estão aqui aplaudindo, dizendo que você está linda. O Alan já botou coraçõezinhos aos milhares aqui para você. Enfim, todo mundo acompanhando com muito interesse. O Janderson, né, nosso colega, já entrou aqui, já fez uma saudação. Né? A Paulinha está aqui com a gente também. As pessoas estão nos acompanhando e encantadas, admiradas com o que você está colocando. Eu quero caminhar um pouquinho antes, né, desse momento em que a gente está falando aqui, um pouquinho antes do momento em que te conheci. Eu queria saber o seguinte: por que você escolheu a Letras? O que aconteceu? Uma história marcante, um professor, uma professora? Fala por que você escolheu a Letras e o que você viveu na Letras até o momento da tua formação como acadêmica. Muitos professores e muitas professoras, vou citar o nome de alguns, mas primeiro, política. A educação, quando, posso dizer, no meu ensino fundamental, na verdade começou no ensino fundamental, a Letras, vou dizer primeiro que o amor pelas letras veio pelas letras, principalmente pelas literaturas, veio no 8º ano do ensino fundamental, quando eu fui assistente de sala de leitura, trabalhava na escola como assistente de sala de leitura da minha professora querida Esté Vieira de Carvalho, professora de língua portuguesa, que é uma admiração imensa que eu tenho por ela. Tem vários outros, né? Mas a Letras veio com ela. Inclusive, fiz a minha primeira poesia obrigada, porque ela falou: você trabalha na sala de leitura, então você é o carro-chefe. Se eu cobro da escola que todos façam, você é a primeira a fazer. Então, começou ali. Posteriormente, quando eu entrei no primeiro ano do ensino médio, começou as questões políticas, porque adolescente é chato. E eu era uma adolescente chata, questionadora. E aí eu falei, cara, eu sou um ser político e eu quero falar sobre isso. E o maior mecanismo que eu encontrei, porque eu não queria, sinceramente, falar de partido, estar num partido, me filiar a um partido e lutar do lado de lá. Eu queria lutar do lado de cá. Aonde eu estou agora, eu sou muito plena por isso. Estou lutando no lado de cá. Então, eu escolhi as licenciaturas daí porque eu entendi que a educação é uma ferramenta mobilizadora e transformadora na vida de qualquer um, porque eu sou esse ser. Eu sou esse ser, eu não tinha a menor possibilidade de conseguir uma graduação, e eu estou aqui. E eu estou aqui hoje conversando com vocês. Então, as letras, a literatura, veio bem antes, lá no ensino fundamental. E a licenciatura vem como forma, como um mecanismo político de tentar, de alguma forma, ser um instrumento de construção numa sociedade, porque eu entendo que a partir da educação você transforma qualquer coisa. Se você dá letramento, se você dá orientação, se você dá direcionamento para a sua população, você jamais irá escravizá-los novamente. Você jamais vai fazer com que pessoas sejam aniquiladas. Então, essa era o meu propósito. Termino o ensino fundamental e chego a FEUC com 18 anos. Com muitos anseios, com muita vontade. E me deparo com uma sala cheia de gente, com um monte de curso. Meu Deus, e agora?
E aí a gente caminhou, foi caminhando, caminhando, até que eu encontrei o meu espaço, encontrei os meus grupos, meninas, até eu vi as meninas, a Cristiane, a Érica, a Cíntia, que foram as minhas amigas que me ajudaram a construir a Isla Acadêmica. E posteriormente, Marlene, Ana Beatriz, Ananda, todas as meninas, que depois Suelen, João, Paulinha, pessoas que me ajudaram a construir quem eu sou. Mas esse é um pouquinho, eu acho, da trajetória. Foi assim que eu cheguei nas licenciaturas. Minha avó diz que ela sabia, eu tinha certeza absoluta que eu ia ser professora, porque ensinar pulsava, eu ensinava para brinquedo, eu brincava de escolinha o tempo todo. E ela saberia o tamanho da minha... É muito política. E ela só vai conseguir fazer essa política, essa mobilização, ensinando. Então, é isso. Acho que esse é meu caminhar. Eu sei que na faculdade, nas licenciaturas, na letra e sobretudo, é muito comum que a gente faça trabalhos em grupo, né? Leituras para apresentar em grupo e tal. E me parece que teve um dia, numa apresentação de seminário, que você teve uma dupla muito especial apresentando o trabalho com você. Conta essa história. Dupla? Quem que estava lá com você no fundo da sala, rindo, contando durante os seminários? Quem era essa tua dupla que você levou para a sala de aula? A minha dupla foi o Anthony. Foi um dia em que eu não tinha com quem deixar o Anthony. E era dia de apresentação de seminário esse dia. Ai, meu Deus, esse dia é um dia muito emocionante para mim. Porque eu estava muito nervosa, era apresentação de seminário, todos os colegas ficam, né? A gente tinha uma sala cheia de alunos, todo mundo no seminário, ninguém falta, porque é muito importante, poderia compor nota, enfim. Um silêncio absoluto na sala. E os colegas interagindo, os colegas falando, apresentando seus livros. E o Anthony no fundo da sala super ria. Como se ele estivesse num cinema. Ria, aplaudia. Ele tava assim, super... Acho que foi no dia que ele tava mais no ápice. E aí o senhor falou, meu Deus. E eu, Anthony, fica quietinho, filho. Ele só tinha 1 aninho também, muito difícil. Ele, fica quietinho, por favor, eu preciso... Não tinha como me retirar, porque se eu me levantasse com ele, ele ia se agitar mais ainda. Porque ele ouvia as pessoas falando... E ele, a sensação foi muito impressionante, porque parecia que ele entendia tudo. Que ele estava entendendo absolutamente tudo ali que estava sendo dito. Ele queria participar, literalmente. E aí o senhor levantou e falou, eu adorei. Elogiando os colegas que estavam avaliando a apresentação dos colegas, mas, em princípio, uma vozinha que está lá no fundo. Eu queria me afundar e vou... Tipo, Deus, criança, por favor. Mas foi um dia muito marcante, muito importante, muito emocionante, porque era um dia que eu precisava ir à faculdade, que eu não tinha com quem deixar o Anthony, e eu levei ele comigo. E ele participou, ele adorou o seminário, inclusive. Ele adorou. Foi o estudante de literatura mais jovem que eu já conheci, com 1 aninho, estava ali discutindo literatura brasileira, amarradão, e foi bem bacana. No final você ainda deixou eu tirar uma foto com ele, uma graça, todo rapazinho, né, com a roupinha de rapazinho. Era um professorzinho, um mini professor. Uma beleza. Parabéns. É realmente... Para uma estudante, né, que é mãe, trabalhadora, que faz o curso à noite, pensando em se tornar uma professora, é muita garra, não é verdade? É muita garra, é muita resistência, são muitas lutas. Eu terminei porque era um sonho. Vou falar que houve muita diversidade de problemas. Porque eu tinha sucessivos problemas, assim. E também tinha muita gente dizendo, não vai conseguir engravidar. Eu entrei aos 18, aos 20 eu engravidei na faculdade, trabalhando, e era uma loucura. Então, conseguir terminar foi um desafio. Primeiro que eu tenho um problema muito bom, que é quando as pessoas dizem você não vai conseguir, eu vou. E mais que isso, as minhas amigas do início dos primeiros períodos, eu vi cada uma saindo. Por motivo financeiro, por motivo familiar.
E eu também tinha muitos problemas assim, dizia, eu não vou sair. Eu não vou sair. Eu vi uma por uma sair, e cada uma que saía me deixava a responsabilidade dizendo, você vai ficar. Você vai ficar por todas nós. Então, eu me vi sozinha. Chegou um momento, quando eu voltei de licença maternidade, né? Porque eu entrei de licença maternidade, tive o Anthony, tive um período fazendo as atividades em casa. Quando eu retornei, eu não tinha mais ninguém. Entrei num grupo de 8 meninas, e as 8 meninas foram saindo. E eu voltei sozinha para a faculdade. E foi bem desafiador. Foi muito desafiador. Mas eu consegui, porque era um sonho, era uma vontade, era um anseio minha família. Porque era muito precioso para minha família ter essa certificação. Era muito para mim, mas era significante demais para minha família. Minha bisa, que faleceu pouco antes da minha formação, que queria muito estar na colação de grau, queria muito poder, ela falava muito, você vai defender alguma coisa em Africanas, porque a gente falava muito que era Africanas, era alguma coisa na Africanas, e eu vou estar lá gritando, louca, alucinada. Mas infelizmente isso não aconteceu. Não teve a defesa, que eu queria muito que tivesse essa defesa, que eu pudesse argumentar sobre ela, defendê-la. Mas eu fui muito feliz, principalmente escrevendo meu artigo. Fui muito feliz e eu aprendi muito, eu amadureci muito. Eu me lembro do senhor dizer, eu te vi entrando uma menina de lancheira nas costas de Maria Chiquinha. E eu estou muito feliz de ver a mulher que está saindo. E foi isso. Foi um processo transformador. Sobretudo, me abriu horizontes, me deu perspectivas. Eu estive num ambiente onde eu jamais poderia imaginar que chegarei tão nova. Né? Porque eu entrei com 18 anos, literalmente. Tinha acabado de sair do ensino fundamental, ingressei na faculdade, muito crua de tudo, muito crua de não só de conteúdo, mas de convivência naquele ambiente. Me deparei com muitas situações e todas elas eu sou muito feliz de dizer que consegui vencê-las. E eu me lembro quando você voltou da tua licença, a gente estava com uma leitura de pós-moderna, a gente estava lendo o Luiz Fernando Viana, e aí surgiu a oportunidade de levar o Luiz Fernando Viana para a faculdade. E aí eu cheguei para você e falei, Isla, o Luiz Fernando Viana, ele é muito tímido, ele não fala com ninguém. Eu preciso que você me ajude a representar a faculdade, a receber o Luiz Fernando Viana. E você topou na hora, ficou, deu toda assistência, acompanhou, cuidou da editora que veio para vender os livros, ficou assessorando todo mundo. Aí no final ele falou, nossa, essa tua aluna... eu fui tratado assim, com uma faculdade de primeiro mundo, uma coisa assim. Eu falei, caramba, e ele adorou conversar com todo mundo. O professor Cícero estava lá, ajudou, fez a mediação da mesa. Quer dizer, você já chegou com essa responsabilidade, com esse gás que você está falando, né? Que bom que foi assim, que bom que você resistiu. Isso é uma maravilha. Deixa eu te falar, as pessoas estão aplaudindo você aqui no chat, chamando de linda 1 milhão de vezes. Só que tem uma questão que a Paulinha Machado, tá trazendo para a gente aqui no chat. Ela diz o seguinte, ó, você precisa liberar aquele artigo sobre colorismo urgentemente para as pessoas. Você pode falar um pouquinho mais sobre essa tua pesquisa, sobre o colorismo, como foi pesquisar, o que você levantou como dado importante nessa tua pesquisa para as pessoas que estão nos acompanhando e que não tiveram ainda a oportunidade de ouvir a expressão, ou já ouviram, mas não estão associando ainda o que significa. Você pode falar um pouquinho para a gente? Bom, primeiro, o colorismo, a ideia de falar sobre o colorismo parte principalmente das personagens da literatura. Porque eu pude observar que as personagens que eram menos retintas, ou seja, que tinham um tom da pele um pouco mais claro, tinha a visão sexualizada, né? Então, era mais aceita porque estava hipersexualizada. E as mais retintas, como tia Anastácia, por exemplo, estava na cozinha, estava... Eu me lembro da época de conversar com ela, e a morena exportação do carnaval, e aí a gente tem a morena, a exportação do carnaval, e a da senzala, que a gente coloca dentro de casa para servir, né? E aí a questão do colorismo parte também
sobre o núcleo que eu também estava inserida dentro da faculdade, porque eu poderia observar pessoas negras que estavam oclusas dentro do seu ser e homocromizadas, mostrando, apesar do seu tom retinto, tinham a necessidade de serem brancas, tentarem estar no meio branco para ser mais aceito. Negar a sua origem para ser aceito. Então, eu preciso, para eu adentrar um espaço, isso é muito comum com todos nós que somos negros, a gente precisa negar sobre nós muitas coisas para ser mais aceito. E aí, conheço Marina Garcia, professora de Ciências Sociais maravilhosa, um anjo. Um beijo para ela. Um anjo que apareceu na minha vida e que falou: vou te apresentar uma mulher que vai fazer você afirmar isso tudo. Eu vou te apresentar Carolina Maria de Jesus. E aí eu tô lendo, eu vou te dar esse livro aqui, ó, Quarto de Despejo. Você lê e depois a gente volta a conversar. E aí eu vou citando alguns pontos e depois você vai para o Erivelto, conversa com o Erivelto para ver o que Erivelto vai montar. E aí eu consigo encontrar em Carolina Maria de Jesus o reverso, né? É uma mulher que aceita cabelo, que aceita cor, que aceita a sua condição e que não aceita de forma alguma ser cerceada. Que limite que essa sociedade vai me impor por eu ser negra retinta? Limite algum, porque eu chego aonde eu quiser chegar, independente de dogmas que a sociedade vai estabelecer antes mesmo do meu nascimento. E, inclusive, ela conseguiu ir muito além. Ela viajou países, ela foi a mundo afora e ela é essa representação. Posteriormente, vem Conceição Evaristo, porque eu acho que cada uma puxa a outra. O estudo de uma puxa a outra, porque na literatura são emblemáticas, são maravilhosas. E o conceito do colorismo é isso. Quanto mais claro, você é mais aceito socialmente. E eu gosto da literatura. Na verdade, eu me lembro de uma conversa que nós tivemos. Estava bem revoltada com Monteiro Lobato. Estava com muita raiva do Monteiro Lobato. Porque quando você vai estudando, você vai descobrindo falas. E aí eu me lembro de conversar com o senhor e o senhor falou: mas deixa eu falar um negócio para você. Você precisa se atentar também que a gente está vivendo um momento na sociedade e que isso não é como a gente vê hoje. O recorte social não é esse. E aí o que me faz também, que me fez refletir, é que a escrita acompanha o pensamento da nossa sociedade. Então, as coisas que foram escritas de Monteiro Lobato, principalmente, eu acho que são bem marcadas com Tia Anastácia, são questões normais para aquela sociedade naquele tempo que se vivia. Hoje, vai existir um grupo que vai gritar e que vai dizer: não, não é bem assim. E que é muito relevante porque é constitucional, é um direito nosso de fala. A gente tem a liberdade de expressão. E a liberdade de expressão, vale lembrar que a liberdade de expressão é o direito que você dá ao cidadão de expressar os seus anseios, a sua necessidade e, por consequência, transformar leis, transformar a sociedade, transformar a língua e transformar um povo. Então, o colorismo é uma pauta hoje que eu acho que é muito mais conhecível. Na época em que eu abordei, estava iniciando, existiam meninas que falavam isso principalmente nas influências, né, que hoje a gente chama de influência, na época não era influência. Elas falavam sobre isso, causava muito alvoroço, porque as pessoas têm uma certa dificuldade, principalmente as pessoas mais claras, de entenderem que existe sim isso. E que, infelizmente, o jeito que a sociedade te vê é como você vai ter limites e voos mais altos. Então, a minha pesquisa vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre o mito da democracia racial, em que a gente tem aí um pensamento inicial lá de que a ideia era tornar todo mundo pardo. Por isso que existe na maioria da certidão de todos os brasileiros o pardo. A ideia seria que, durante anos, nós não teríamos mais as pessoas retintas, de cabelo crespo, de nariz assim. Né? A gente teria, de fato, a miscigenação concreta, com menos retintos.
Eu me lembro de você numa aula de cultura literária brasileira, em que nós líamos Fundamentos do Realismo, e aí eu trazia um recorte de O Cortiço, e aí você levanta no fundo da sala e diz assim, é isso, professor, que eu estou falando, olha como é que a Rita Baiana está sendo construída nesse romance, olha a Bertoleza, como é que ela está sendo construída, e aí ficou todo mundo assim admirado, e você ficou falando um montão, assim, aí, É porque caramba, isso dá aconteceram uma algumas situações. pesquisa. Aconteceram algumas situações na faculdade, é porque, assim, a faculdade, a academia, ainda ontem nós falávamos sobre a academia de letras e por que ela é tão majoritária. Agora a gente tem Gilberto Gil, a gente tem a Montenegro, mas por que a gente não tem a Conceição Evaristo, que está tão em voga e que é tão necessária? Ainda ontem nós falávamos sobre isso e houve momentos na faculdade em que eu, Evelyn e Marlene eram as únicas e Marcos, Thaís, éramos somente nós, negros retintos dentro da sala de aula. Nós tínhamos aulas que tratavam sobre temas que era nosso e que não existia propriedade maior de falar. E tentaram uma excelência. Pena que a Evelyn não está aqui para falar o quanto que... Então chegou um momento na faculdade que eu costumo dizer que eu estava até meio reativa. Porque quando eu via... Porque a literatura é isso. A literatura desperta na gente uma diversidade de olhar e você consegue se identificar, você consegue olhar no realismo. O realismo, eu me lembro do Cabeleira, né? O Cabeleira também foi o que causou um grande alvoroço. Mas o realismo é um movimento que vai trazer pra gente isso. Eu tô ali, eu sou aquele personagem. E eu tô vendo isso. Eu já estive em várias situações em que o meu corpo, em que eu fui sexualizada somente por ser uma mulher negra. Então isso acontece. Isso me incomodava, isso me incomoda ainda muito quando eu vejo que ainda é uma necessidade para que a gente possa falar que coloquemos o nosso corpo para poder ocupar um espaço. Então isso me incomodava muito quando eu via. E vinha sempre o senhor dar uma... Eu estou entendendo, mas vamos ter uma direção e um caminhar, porque isso é essa inquietude que eu quero que você tenha. Mas a gente precisa ter uma visão que essa inquietude é o caminho para uma discussão, para um diálogo, enfim. Incrível. O Alan está dizendo aqui, viva Conceição Evaristo, é verdade, viva. As pessoas estão aplaudindo, mandando coraçõezinhos para você. Eu queria que você falasse de um tema que eu sei que também é muito caro para você, que é a ideia da importância do Dia da Consciência Negra. Você sempre na faculdade destacava essa data e na nossa conversa, na pré-pauta, você também falou, olha, eu acho que é importante destacar o Dia da Consciência Negra. Fala um pouquinho para a gente sobre esse tema. Falar de consciência negra é falar de educação para mim. Recentemente nós falávamos sobre isso no terreiro. O meu pai de santo, na Casa Pai Joaquim de Angola, disse, não há como falar sobre consciência negra sem dar conhecimento. E é verdade. Como é que eu vou educar um povo sem falar das suas raízes? A gente hoje tem na Constituição com a obrigatoriedade de falar de matriz africana e matriz indígena. É obrigatório, está estabelecido, faz parte do nosso ensino. Só que como é falado sobre isso? Como a gente trata sobre isso? E como as pessoas... Porque a gente precisa desconstruir. Como é que eu vou desconstruir algo que é demonizado, algo que não é legal? Porque tudo que é de preto não é legal. Agora a gente tem uma frase que se diz, a coisa tá preta porque tá muito boa. Mas a gente costumava dizer que a coisa tá preta com um sinônimo de coisas ruins. Então, dizer sobre consciência negra é, sobretudo, conscientizar. Eu preciso... Como é que eu vou comemorar uma data se o meu povo não sabe da sua raiz? Porque todos nós temos na nossa raiz, no nosso DNA, no nosso gene, esse povo como parte da nossa construção. Ele constrói o povo brasileiro. A gente não é só formado pelo europeu. Nós não somos formados. Muitas das nossas falas, do nosso alimento, vem deles. E por que a gente vai negar o que é bom na nossa identidade nacional
a eles esse lugar. Então, dizer sobre consciência negra é, sobretudo, para mim, nesse momento, falar sobre educação. Na minha escola foi feita uma série de trabalhos lindos sobre a consciência negra. Os alunos fizeram murais e tudo mais sobre a consciência negra e eu achei lindo aquele momento, porque eles tiveram. Primeiro que a minha escola, 85% da minha escola é negra e parda, porque a gente está localizado no bairro de Vasconcelos, zona oeste do Rio de Janeiro, em Campo Grande. Quer dizer, um subbairro de Campo Grande. Então, essa clientela, a maior clientela é negra. E é negra retinta. Não estou falando dos negros que são socialmente aceitos, mas são negros retintos. E eu percebo nas crianças a identidade. É engraçado, eu não tive isso, eu não consigo me lembrar, nem de um professor, para falar a verdade. Na verdade, eu lembro de uma professora, a Gilsara, de História, e depois no ensino médio, Paulo Fernando, professor de língua portuguesa maravilhoso, que me ajudou muito a escrever a redação do Enem. E foram os únicos dois que eu tive na minha vida inteira. Quando cheguei na faculdade, me deparei com alguns, mas que não era o que eu esperava. Não era o que eu esperava ter como figura representativa naquele núcleo. Eu precisava que eles fossem mais meus, assim, vou dizer. Que eu conseguisse olhar e me identificar e falar, é igual a mim. Sou eu. Eu vejo nessa história, Recentemente aconteceu um fato interessante. Eu com esse cabelo aqui, que esse cabelo chama muita atenção, resolvi que ia alisar e escovar o cabelo. Fui para a escola. Achei que ia estar causando. E a decepção dos meninos e das meninas em ver e falar, o que você fez? Por que você fez isso? Porque eu consegui entender que gente assim está em todo lugar. Mas gente que diz, eu amo meu cabelo crespo, eu amo a minha pele, e eu vou continuar afirmando isso, é mais difícil de encontrar. E é triste, porque você não tem essa identidade. Eu não tive essa identidade. Essa identidade eu fui construindo primeiro dentro de um relacionamento afro, né? Porque a chegada do meu relacionamento na minha vida também me deu um boom, um start, para enxergar coisas que eu não enxergava. Estar em locais que geralmente eu não tinha relacionamentos assim. Então, entrar dentro de um shopping e ver o segurança andando atrás. E estar esperando meu namorado chegar e ele ligar e falar, acabei de ser parado pela polícia. Tudo isso me fez entender que eu estou sendo vista dessa maneira. Então, ter pessoas que são parecidas com a gente na história, na cor e na essência, é muito bom. Traz humanidade à educação. Então, concluindo, falar sobre consciência negra é conscientizar sobre a educação. Eu preciso conscientizar a minha população sobre o que é ser negro dentro desse país. Qual é a construção que se dá a esse povo nesse país? Eu preciso disso. Mais do que identidade, mais do que representação, é falar, somos negros a partir desse traçar. Porque o nosso povo foi marginalizado e continua sendo marginalizado. E a gente tapa os olhos para não enxergar. Hoje eu também assistindo por influência do Alan, que Alan é louco por escola de samba, inclusive ele é aquele que está na quadra de samba, que grita, ele é louco pela... E nós assistimos a disputa na Rede Globo de madrugada, e aí em uma entrevista, um dos compositores dizem, a escravidão ela mudou de nome, agora ela tem carteira assinada e o nome de assalariado. E é verdade. Quando eu fazia o TCC, eu via mecanismos de punição. Eu acho que é absurdo você estar dentro de um BRT em pé, com os braços para cima. Eu conseguia até ver mesmo aqueles elementos que usava como punição para os negros, sabe? Você fica em pé ali horas, o camarada precisa se desdobrar. E no final de semana, quando você precisa de um ônibus para visitar centros culturais, você tem uma diminuição absoluta, porque eu não posso educar essa gente. Eu preciso dessa gente aniquilada, eu preciso dessa gente alienada para que eu consiga me manter na elite. Do momento que eu dou educação a esse povo, eu perco a minha força braçal.
E vale lembrar que a gente não está falando só dos negros e dos pardos. A gente está falando de toda a classe operária brasileira, que hoje vem sendo massacrada na atual conjuntura política e social. Nós, força braçal, estamos sendo massacrados de todas as formas. Enfim, isso é consciência negra. É conscientizar a população sobre quem nós somos e aonde nós devemos chegar sem cerceamento dos seus limites. Ninguém pode cercear o seu limite. É isso. Alguém comentou aqui no chat, Isla, infelizmente passou para mim aqui o nome, mas eu ainda consigo ler o comentário. Diz assim: queremos mais personagens como nós nos livros e filmes, em assuntos relevantes e sem essa sexualização. Falou muito bem. Infelizmente eu perdi o nome, a pessoa se puder dar um alôzinho aqui no chat novamente, para eu poder identificar a propósito do que você comentava anteriormente. Isla, eu ouvindo você falar sobre consciência negra, sobre colorismo, sobre a tua trajetória acadêmica e pessoal, né, uma jovem negra, periférica, uma jovem mãe de família, né, estudante universitária, construindo uma pesquisa monográfica para a conclusão do seu curso, buscando representatividade, buscando interlocução com... E agora, ouvindo você falar essa imagem bastante marcante para mim, né, do BRT, né, e aí essa imagem que você propõe... O seu vídeo está travando um pouco para mim. Voltou agora? Em alguns momentos ele Vê se trava. voltou. Tá. Voltou. Normalizou? Eu queria dizer a você o seguinte. Queria perguntar a você se você tem a impressão, agora depois de formada, né, prestou concurso público, passou muito bem, assumiu a sua vaga como educadora, se você tem a impressão de que as pessoas talvez esperassem que as suas pautas mudassem, do tipo, agora que é formada, já graduou, já tem o seu emprego, agora ela vai se aquietar, não vai falar muito sobre isso. Você tem essa impressão? Tenho, porque eu costumo dizer que a gente, quando estuda para a família, a gente estuda para adquirir uma ascensão social. Eu acredito que eu ainda não adquiri no quesito financeiro a ascensão social que a minha família ensejava, não adquiri. Mas a nível conhecimento, um pouco mais. E eu acho que as pessoas esperam o seguinte: é inteligente da parte dela que ela diminua, que ela fale menos. É inteligente da parte dela para conseguir um espaço, para conseguir falar mais a respeito, que ela diminua. E eu não tenho como, porque eu vivo isso, é a minha essência e quem eu sou. E eu acho que nesse momento, nós conversávamos há algum tempo, há minutos atrás, e eu disse que eu entrei na educação, caí na educação, num momento muito complicado. Para a educação, e sobretudo para a sociedade. Nós vivemos um momento, uma conjuntura política e social que eu jamais pude imaginar viver. Eu jamais pude... E pessoas negras, vou falar a nível Rio de Janeiro, eu, como uma mulher negra, eu tenho medo de andar na rua, eu tenho medo do meu marido andar na rua e, sei lá, vai que alguém acha que ele está assaltando, que ele está... Eu tenho medo, e por ter medo, eu preciso falar. Eu preciso falar porque é a partir da minha fala e a partir de fala de outras pessoas como eu, que quem sabe nós consigamos mudar a realidade do nosso país. Então, sim, as pessoas esperavam que eu fosse calar, eu tenho certeza disso. Mas eu não posso calar, porque a cada brechinha que a gente consegue, a cada abordagem que a gente consegue entrar para falar, a gente precisa aproveitar isso muito bem, para fazer com que seja consciência de fato, né? Eu acho que por exemplo, recentemente eu vi que o STJ deu uma minimizada nesse fator do racismo e
Ai, me fugiu a palavra agora. Como é que eles... Injúria racial. A injúria racial, o racismo é um crime inafiançável e de pena máxima no Brasil. Mas, curiosamente, juízes nunca julgam casos de racismo como racismo. É tratado como injúria racial. Curiosamente, misteriosamente, o racismo nunca é racismo. É sempre injúria racial, que aí vai abrandar, o camarada vai pagar uma fiança, vai embora. Você está vendo? Existiram vários casos e me parece que isso está muito recorrente, que as pessoas ganharam... Antigamente se tinha uma coisa subliminar que eu dizia até que aniquilava os mais bravos dos quilombos, porque você passava, fazia um carinhozinho, e aí você, de certo modo, acalmava os ânimos daquele. Só que quando você tem um carinhozinho, parece que vem muito forte. Então você tem chacina, você tem as pessoas negras sendo presas, o cara foi preso, você vê no jornal, o cara foi preso só porque é negro, porque confundiram, porque preto parece. Então, eu confundi um bandido com outro porque preto se parece. A gente precisa falar sobre isso. Nós precisamos falar sobre isso para quem sabe o meu filho, lá na frente, não seja, sei lá, tratado como um trombadinha. É um menino negro de cor mais clara, que o colorismo vai abarcar e vai talvez passar nos lugares, ele vai ser mais aceito, em outros menos aceito. Mas eu espero, talvez, porque é por meio da fala, é por meio de luta, que consigamos chegar a algum lugar. Eu acredito que existe uma forma transformadora. Só por esse ponto do STF já ter dado uma peneirada no que seria injúria racial, para mim já é muito grande. Porque a maioria dos casos, 90% dos casos, que são o mundo que vai dizer não foi bem assim, porque por mais que haja argumentos e peças penais e civis que vá tentar construir isso de maneira diferente, é aberto socialmente que aquilo é racismo e que é caracterizado como injúria racial. Então, sim, existiu e eu não posso me calar, eu não posso me amordaçar. Porque se eu me amordaço, eu estou sendo cúmplice do racismo que é contra mim. Eu estou sendo cúmplice da morte de várias pessoas, eu estou sendo cúmplice das prisões de inocentes que são presos só porque é preto. Então, é necessário falar sim. Incrível. Agora, você citou o STF e eu sei que você anda pesquisando, lendo sobre a Constituição brasileira, é isso mesmo? É um assunto que tem interessado a você? Tem interessado justamente por esses momentos, né? A gente tem, logo de cara, no artigo 1º da Constituição Federal, no inciso 3º, que vai dizer sobre a dignidade da pessoa humana. A gente vai falar de dignidade nesse momento em que educação pública brasileira, existe uma desigualdade social absurda, isso ficou escancarado, porque nem todo mundo tem acesso, não tem um celular. Isso é real. Dentro da escola, eu ouvia pais desesperados dizendo: pelo amor de Deus, eu mal sei escrever o meu nome. Como que eu vou ajudar essa criança? Pelo amor de Deus, a escola precisa voltar, porque eu não tenho como alimentar o meu filho. A gente tem dados recentes que aparecem no telejornal a todo tempo, que a maioria das crianças, na idade do seu desenvolvimento, não tem as 3 refeições. Então, eu tenho um desemprego absurdo, eu tenho uma saúde que é ruim dizer isso, mas se a gente não for falar da CPI da Covid, nesse momento agora de falar de saúde, é complicado. A gente tem uma saúde que possivelmente, se não ajudou a agravar os casos de Covid com medicações que não eram reconhecidas pela ciência, nós matamos pessoas. Nós desligamos oxigênio para vagar local para outro entrar, para não ter que gastar dinheiro com a internação de um próximo. Que dignidade humana é essa que está estabelecida na nossa lei maior nesse país? Então, a gente vai ter vários pontos, artigo 5º da Constituição, em seus diversos incisos, que vão falar que, inciso, se eu não estiver enganado, inciso 4º, inciso 5º, que vai falar que não deve haver preconceito, e muito recente, preciso falar novamente de religião de matriz africana, a nossa religião é intolerada, as pessoas não aceitam. As pessoas ainda têm essa ideia que é racismo, porque não existe... Os demônios que existem em qualquer religião existem na nossa, e as bênçãos também existem na nossa.
Mas a nossa, por ser de matriz africana e por ter sido traga a sua essência pelas pessoas que foram escravizadas, é demonizada. E as pessoas têm fielmente medo, porque a cultura colocou nelas o medo. Falar de Constituição, eu gosto das leis, sabe? Eu gosto muito das leis, professor. Gosto das leis porque ela no papel, ela é quase como a literatura. Ela afaga meu coração. Só que quando você vai ver matérias e execuções dessas leis sendo postas, isso é frustrante, isso dá raiva. Porque você tem uma lei que não te protege, você tem uma Constituição Federal que estabelece diretrizes, que vai estabelecer leis, que vai estabelecer os direitos e os deveres de uma população, e eu estou falando da população inteira, da federação inteira, de pretos, pardos, brancos, de elite e de pobres. Ela é muito bonita no papel. Quando a gente aplica ela na realidade, ela não é tão bonita assim. Então, eu gosto muito das leis, assim como eu gosto da literatura, porque ela afaga. Você lê e fala, caramba, mas eu nem sabia que isso está expresso aqui. Eu nem sabia que isso é um direito meu. Mas por que eu não tenho? Eu vi matérias, eu vi pessoas tendo que morar na rua porque não tinha emprego mais, porque o desemprego também assolou desesperadamente nesse país. Tiveram que ir para a rua. E está escrito lá na Constituição, direito à alimentação, à saúde, à vida, à educação. Artigo, mais uma vez, artigo 1º, no nosso artigo 1º, inciso 3º da Constituição, a dignidade da pessoa humana. Que dignidade que eu dou a essa população? O que mais me aflige é pensar que a nossa elite talvez não se importe. Que tenha pessoas morrendo em hospital, talvez não, quase que com certeza. Que tem escolas que os seus alunos não têm professor, que na minha escola, na minha vivência, eu fiz parte de uma escola que não tinha água para o básico, para lavar as mãos, para higienizar as mãos. Eu faço parte de uma escola hoje que existem momentos que é necessário racionalizar a alimentação para servir todos os alunos. Será que eles estão preocupados com isso? É doído quando a gente pensa na educação assim, porque quando a gente faz faculdade, nós professores, todos nós professores, eu acho que todo mundo sai assim, é lindo, a gente vai fazer a educação acontecer. Mas e quando a gente não tem mecanismos para fazer essa educação acontecer? Como é que você dá aula para uma criança que está morrendo de fome? Que ela não vai conseguir se concentrar. Como é que você dá aula para uma criança que teve que trabalhar a noite toda para chegar de manhã? Como é que você faz isso? Como que essa criança vai ser inserida no mercado de trabalho para ser massa de manobra, para sustentar a nossa elite? A massa se torna manobra do momento em que você não educa. E aí eu vou falar um pouco mais à frente, que é sobre o Enseja, que é um projeto do qual eu sou professora, idealizadora, que eu vou me deparar com pessoas fora de idade escolar, que entenderam, que perderam o emprego, que perderam chance de ter um aquisitivo, aquele sonho de uma vida melhor. E vale dizer que não é ascensão social, porque para muitas famílias, ascender socialmente é sair da empregada doméstica e ser caixa de supermercado. A gente ainda está falando de subprofissões. Para muitas famílias, sair da empregada doméstica que lava banheiro e ir para um caixa de supermercado é uma vitória. E não estou desmerecendo, porque é necessário, faz parte. Mas será que a gente está dando as mesmas condições para todas as pessoas nessa sociedade? Essa é um questionamento, uma angústia muito forte o tempo todo. Então, esse projeto do Enseja, você atua em Vasconcelos, como é que é? Conta um pouquinho para a gente. Eu atuo no Jardim Maravilha, numa parte bem carente do Jardim Maravilha, com pessoas que têm pouca perspectiva. E aí a gente traz essa perspectiva para as pessoas por meio do conhecimento, por meio da educação, uma gama de outros professores. O projeto é uma idealização minha, porque eu gosto muito das crianças, eu gosto muito dos adolescentes, mas eu gosto muito de olhar para os adultos, de entender os adultos
porque eu preciso tratar, como o Paulo Freire diz, os meus alunos com uma bagagem. Eu não posso transferir o conhecimento para eles, pegar aqui da minha cabeça e vou depositar neles. Eu vou partilhar o meu conhecimento. E as pessoas mais velhas têm muito conhecimento, muito, 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 porque viveram muita coisa. Porque estão diante de muitas coisas. Às vezes eles nem sabem, mas falam a língua portuguesa, que é a nossa língua materna, todos os dias. Conhece todas as multiplicidades e todos os mecanismos, mas ainda trata com muita dificuldade. É muito a língua mais difícil. Eu não gosto, eu tenho medo. São pessoas que conhecem e eu os trato e falo, não, você sabe, você na sua profissão você faz isso. Nos seus bicos, que a maioria fazem bicos, nos seus bicos você faz isso. Então eu sou idealizadora do projeto. Muito feliz por fazer parte, por poder transformar algumas vidas, por poder dar essa perspectiva a muitos deles. E como é engraçado, né? Você dá... Eu me lembro que na faculdade o senhor falava sobre isso, e você vê isso nos seus alunos, é incrível. Você deu só uma gotinha, você deu só aquele gostinho. Você fez a graduação, você teve o gostinho daqui. E aí você começa a ler, e você começa a estudar, e o seu espírito tem necessidade de buscar. Todos os meus alunos, posterior aos estudos do Enseja, um quer ser advogado. Não, eu vou terminar meus estudos. Eu vou frente, eu vou fazer a faculdade. Eu vou prestar prova de concurso. Já você me ajuda? Eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Isso, uma pessoa que não tem perspectiva nenhuma consegue sonhar, porque é o início. Ele consegue sonhar e ele consegue formular na sua vida o seu caminhar, o seu traçado, enfim, para que se chegue a um lugar, eu sei aonde eu quero chegar, é muito bom. É muito, muito bom. A gente fica muito feliz e eu me sinto cumprindo, de algum modo, o meu juramento de fazer uma transformação social. Porque a educação é essa. Incrível. Você falou em algum momento da nossa conversa de hoje, eu anotei aqui, Esther Vieira de Carvalho, você era assistente de leitura lá no Fundamental, e ela pediu que você escrevesse uma poesia. Eu, né, tendo contato com você na graduação, me lembro de algum momento em que você chegou para mim e me mostrou um texto, um poema, e eu falei, não, eu quero colocar isso no blog de pesquisa que eu tenho e tal. Você manda o texto e aí você mandou o texto. Eu não sei se é possível, você poderia dizer esse poema que você escreveu? Posso dizer. Ah, por favor. Deixa eu colocá-lo aqui. Bom, não, acho que nem sempre todos os poemas merecem uma explicação, mas eu sempre sou inquieta com algumas pautas, assim. E na época a gente tinha uma pressão muito forte com o que era arte. As pessoas duvidavam, e é comum isso, né? Isso não é arte, isso não é literatura, isso não é texto, isso é uma porcaria. As pessoas costumavam dizer isso. Então dizíamos parte dessa revolta, vamos dizer assim, que nesse momento era revolta. Hoje em dia é só uma reflexão. Então vamos lá. Dizíamos sobre o belo, sobre o que deve se tratar. Dizíamos sobre os critérios, pudores e o relevante. Dizíamos, sobretudo, do indigno, do que se deve limitar e da importância do tradicional. Dizíamos sobre o que é civilizado. Dizíamos que se deve censurar o que incensurável é. Dizíamos, é desrespeito, é imoral. Quando desrespeito é vítima cotidiana da ação imoral dos que muito têm razão. Dos que muito têm moral. Porra, na moral. Dizíamos então que é feio, ruim e inapropriado. Decidíamos pelo extermínio. Essa é a solução. E no final, mais uma vez, trocamos o dizíamos pelo silêncio, vazio, enlouquecedor, apático e sem liberdade. Arte é liberdade. Uau! Olha, esse poema foi publicado em 20 de junho de 2018. É incrível. Agora, a gente está chegando ao final da nossa conversa, Risla, mas eu sei, você comentou que assiste com o Alan. O Alan é professor de história, é um cara muito ligado em questões sociais também. Fico imaginando, né, a efervescência dessas conversas que vocês têm aí, literaturas e história.
Olha, o que vocês ficam aí planejando a revolução da sociedade, certamente, pela arte, pela educação. Isso é fundamental. Mas eu sei que tem para você uma importância muito grande também. O samba da Mangueira, que não é um samba antigo, é um samba de 2020, um samba de 2020. Um samba recente da Mangueira. Fala um pouquinho dessa história do samba da Mangueira. Não sei se você vai ler a letra do samba para a gente, mas conta para a gente. Vou ler a letra do samba, mas, mais uma vez, ano de 2020, né? O ano de 2020 culmina em muitas coisas na minha vida. O ano de 2020 é o Alan costuma dizer, ele é de história, né? Então o Alan costuma dizer em todas as nossas conversas que esse é um desdobramento na história. Esse é um momento revolucionário na história. A gente lá na frente vai entender isso melhor, porque a história vai retratar esse momento como um desdobramento, né? E o ano de 2020 é um ano emblemático na vida de muita gente, é um ano emblemático para mim. E a Mangueira, ela vai falar sobre todas as tribos subalternizadas, sobre todas as tribos no ano de 2020 e, melhor, usando Jesus. Usando Jesus para exemplificar, porque se Jesus hoje estivesse vivo, os que gostam de muito usá-los, ele seria como nós. Ele seria parte dos subalternizados. Ele estaria nesse grupo. Então, a Mangueira traz Jesus nesse ano com todas as tribos. Então, com índios, com mulheres, com negros, em diversas formas, inclusive com o rosto das pessoas do Morro da Mangueira. Enfim, o ano de 2020 é um ano muito emblemático e esse samba que eu vou ler, eu escolhi lê-lo hoje para vocês, porque ele é um resumo de tudo que eu falei aqui. Ele é um resumo muito bonito do que é a nossa sociedade hoje, do que a nossa sociedade ainda arrasta daquele período lá de Besouro, 40 anos posterior, lá atrás, 40 anos posterior à abolição, e hoje mais de 100 anos posterior à abolição, que a gente vem arrastando todas essas questões como uma corrente. Travou. Oi, Isla. Desculpa, a sua conexão travou para mim. Oi? A sua conexão travou para mim, desculpa. Aqui também tá. Travou aí, apareceu para você? Você pode... Tá bem ruim. Você estava falando da importância do samba e que o samba resumia um pouco da nossa conversa de hoje. Foi nesse momento que deu uma travada. Sim. O samba resume tudo que eu falei hoje, sobre tudo que eu tratei hoje. É reflexivo e é 90% da população brasileira. Somos todos nós. Posso? Posso fazer a leitura dele? Por favor. Eu sou a estação primeira de Nazaré. Rosto negro, sangue índio, corpo de mulher. Moleque, pilintra no buraco quente. Meu nome é Jesus da gente. Nasci de peito aberto, de punho cerrado. Meu pai carpinteiro, desempregado. Minha mãe é Maria das Dores Brasil. Enxugo o suor de quem desce e sobe ladeira. Me encontro no amor que não encontra a fronteira. Procura por mim nas fronteiras contra a opressão. E no olhar da porta-bandeira para o seu pavilhão. Eu, tô que tô de pendurado, em cordéis e corcovados, mas será que todo o povo entendeu o meu recado? Porque de novo cravejaram o meu corpo, os profetas da intolerância, sem saber que a esperança brilha mais na escuridão. Favela, pega a visão, eu faço fé na minha gente que é semente do seu chão. Do céu deu para ouvir o desabafo sincopado da cidade. Quarei tambor na cruz do esplendor e ressurgiu no cordão da liberdade. Mangueira, samba teu samba é uma reza, pela força que ele tem. Mangueira, vou te inventar 1000 pecados, mas estou do seu lado e do lado do samba também. Uau,
É lindo, eu beleza. acho que merece aplauso, porque eu amo esse samba. Incrível. Agora, Isla, eu queria perguntar a você, você comentou, falou sobre ele, a gente falou sobre ele, é um fofo, que é o Tony, o Anthony, seu filho. Hoje ele não está por aí porque está com a avó, está com Tá com os a avó, familiares, é isso? tá com a avó, tá com a Agora, avó. ser mãe de menino é tranquilo, né? Não tem problema nenhum. Eu nunca tenho problema. Eu acho que o Anthony nasceu assim, maravilhoso. O Anthony é um cientista, né? Os que não conhecem, o Anthony é um cientista. Ele faz mil e uma ciência e arte dentro das suas ciências, porque o Anthony, apesar de ter 4 anos, acho que desde esse período, o Anthony é um ser humaninho extremamente crítico, super militante, super macumbeiro. O mais macumbeiro, a gente fala que é o maior macumbeiro da família. E, sobretudo, é muito, mas muito levado. Ele tem tudo isso. É super tranquilo ser mãe de menino. Super. Eu tô rindo das histórias do o Tony recentemente foi parar no pronto-socorro. Né? Nós fomos desesperados, porque ontem engolimos zíper. Engoliu um zíper. Inclusive, ele chegou Nós fomos no. Isso aconteceu no domingo passado. Nós fomos à emergência, desesperados, porque a gente não sabia qual era o caminho que o zíper tinha tomado. Se tivesse tomado o caminho normal do corpo, ok. Mas se não tivesse. E aí a médica que atendeu na emergência foi super fofa, pediu que nós retornássemos no dia seguinte para poder fazer um raio-x e acompanhar o trajeto do zíper no corpo do Anthony. E encontramos uma outra médica. A outra médica não foi tão boazinha. A outra médica deu uma bronca. E ele falou: olha só, eu não gostei de você não. A outra era bem boazinha. Você é insuportável. Você é insuportável. E ele falou isso na cara da médica, assim. Você é insuportável, eu não gostei. E é isso aí, foi reclamando o tempo todo. Ainda bem que quando a gente voltou já tinha trocado o plantão, porque senão ia rolar resenha do Anthony com a médica ali o tempo todo. Vamos ser muito críticos. Ô, Isla, vamos imaginar, eu sei que você é de literaturas também, e é muito criativa, muito inventiva. Vamos imaginar por um instante apenas que esse não é um vídeo do projeto O Filme da Sua Vida, mas que esse é um vídeo que o Anthony vai ver daqui a, sei lá, 15 anos, quando ele tiver 19, no dia da formatura dele. Que mensagem você deixaria para o Anthony, esse Anthony que vai ver esse vídeo daqui a um tempo, no dia da sua formatura? O que você gostaria de deixar gravado para ele na trajetória dele? Você pode dividir isso com a gente? Posso. Eu espero, Anthony, que você continue sendo bravo, o guerreiro que você é. Lutando sempre, resistindo sempre a todas as falas e a todos os nãos, porque existirão. E eu sei que se você chegou até aqui, você resistiu a todos eles. Eu espero que você continue sendo bravo e fazendo que eu, o seu pai, sua avó, sua bisa e todas as pessoas te ensinaram. Resista, resista sendo um jovem negro, de tonalidade mais clara, assim, mas um jovem negro, um jovem umbandista que leva sua crença sem ter medo de dizer: eu sou umbandista, eu faço louvação a Exu, eu bato cabeça para Preto Velho, eu sou filha de Ogum, eu sou filho de Iemanjá, eu sou filha de Oxum, eu sou filha de Omolu. Eu honro o meu espaço. Eu quero que você honre seu espaço como menino negro e chegue longe, muito mais longe do que você mesmo possa imaginar. Que lindo, Isla. Bom, agradecer muito a sua presença, né, dizer que foi um prazer reencontrar você, ainda que virtualmente. Você é uma dessas alunas / colegas de profissão que estão na sala de aula e são parceiras, né? São aqueles alunos e alunas que agregam as discussões, que complementam o dia a dia da sala de aula com a sua energia, com o seu entusiasmo, com as suas inquietações intelectuais, e eu sempre vi dessa maneira, e para mim, esse nosso encontro, essa nossa amizade, esse fato de ter podido acompanhar de perto a tua pesquisa junto com a professora Marina, e da gente poder debater
sobre esses temas relacionados à literatura, à cultura, à sociedade brasileira. Para mim foi sempre um privilégio ter você como uma provocadora e também uma interlocutora nas nossas conversas. Então, encontrar você nesse momento é muito importante. Eu agradeço muito a sua presença, agradeço a presença, né, das pessoas que estão nos acompanhando, né, certamente trazidas, atraídas pela tua participação também, aquelas pessoas que desde o início do projeto dão uma passadinha por aqui e depois acompanham a gente, né, lá no YouTube, no Spotify. Eu quero muito agradecer essas pessoas, aproveitando o prestígio da sua presença. Quero ainda convidar a todos e todas para na próxima sexta-feira, aí na sexta-feira que vem, no horário um pouquinho mais cedo, às 18 horas, porque eu vou estar conversando com uma convidada direto de Portugal, a Ana Carol Martins. Ela é poeta e é professora de português para estrangeiros. Vai falar comigo diretamente de Portugal sobre o filme Comer, Rezar e Amar. Então, vai ser um momento, o 52º episódio do projeto. Então, aproveito essa audiência, a participação das pessoas que nos acompanham agora, para fazer o convite. Agradeço muito a você pela presença, pela participação, pelas reflexões que você trouxe para nós e abro espaço, então, para suas considerações finais, Isla. Mais uma vez eu agradeço ao convite, agradeço a todos os colegas de faculdade que apareceram por aqui, meu pai, minha mãe de santo que apareceram também por aqui, que eu os vi, meus irmãos de espiritualidade, meus irmãos de caminhada, de luta. Agradeço mais uma vez a tudo que foi falado, minhas amigas, aqui estou vendo a Luana, Paulinha, a gente tem que fazer sim, eu não respondi aquela hora, mas eu vou responder agora, a gente tem que fazer sim, fazer uma parceria e falar de Carolina Maria de Jesus aí para o mundo. Agradeço os meus irmãos, todos, estou vendo os meus irmãos aqui aparecendo, jogando vários coraçãozinhos. Agradeço a oportunidade, todos os colegas que anteriormente vieram, aos meus alunos, que são maravilhosos, incríveis. Agradeço a... Eu tô aqui falando e o Alan tá assim, eu. Um beijo pro Alan, um beijo para todo mundo. A minha família, todo mundo. Gente, muito beijo, muito obrigada. Que bom dividir isso com vocês, conversar. Passou muito rápido, tô vendo a Paulinha falando, mas já passou muito rápido. Abraços fraternos e carinhosos aos que anteriormente vieram antes de mim nesse projeto maravilhoso, que engloba muito e que enriquece a vida dos que podem assisti-los e alimenta. A gente dá alimento à alma e a gente completa as noites de muitas pessoas. Eu agradeço por fazer parte disso, agradeço aos anteriores que trouxeram coisas espetaculares com muita propriedade. E aguardo ansiosos os próximos. É isso. Muito obrigada. Beijo. Vai ser muito bom, certamente, reencontrar você, não só nas próximas edições, em outros momentos, virtualmente, mas também em projetos e em eventos presenciais, tão logo a pandemia nos permita. Quero mandar um abraço e um beijo muito carinhoso para o Alan, para o Tony, dizer que eu estou com saudade, que eu não esqueço nunca a foto dele de suspensório, uma graça, um charme. E agradecer muito a tua família, que sempre te apoia, e sei que quando a gente recebe alguém aqui, tem todo um apoio familiar, né, um lastro familiar, para que esse momento ocorra, porque as pessoas acabam abrindo um espaço na sua agenda de compromissos, um espaço que seria dedicado mais diretamente aos seus familiares, para vir conversar comigo e com as pessoas que acompanham o projeto. Então eu tenho muito a agradecer, desejar a você toda a felicidade do mundo, toda a saúde, muito êxito na sua carreira, nos próximos projetos, dizer que eu sou fã do teu trabalho, da tua postura cidadã, né? Fico feliz que você tenha escolhido a educação e que tenha atuado em prol da educação com tanta dignidade, com tanto respeito à profissão e, sobretudo, com muito amor aos seus alunos e alunas. Beijo para você, Isla, e até a próxima. Até, beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Boa noite e até o próximo episódio. Boa noite.